Pronto, Curitiba já recebendo o ex-presidente do Coxa, novo conselheiro de administração, né, escolhido pelo clube para fazer esse cargo, para estar à frente desse cargo na SAF do Curitiba. Wilson de Ribeiro de Andrade já está com a gente. O Bate-Pronto Curitiba, que é um oferecimento do consórcio Servopa, há 57 anos, o consórcio de quem realiza, e KTO.com, onde a diversão acontece. O pessoal já está aqui participando bastante no chat do YouTube. A gente tem a enquete também, deixa teu voto. Você está satisfeito com o trabalho da SAF do Curitiba até aqui? Passando as parciais, 65% dizendo que não e 35% dizendo que sim. Wilson, presidente, como é que eu posso te chamar aqui, né? Presidente pela questão de respeito, né? Não. Um amigo me dizia o seguinte: quem foi presidente sempre será presidente. Exatamente. Porque o ônus do sofrimento do presidente, pelo menos esse nome tem que ficar. Então, pelo menos o título, né? Mas fique à vontade, eu estou muito feliz de voltar ao futebol, né? Porque eu fiquei quase 10 anos fora do futebol, do dia a dia do futebol, né? Como presidente você tem uma atuação muito mais efetiva. E fora do dia a dia você é considerado mais um palpiteiro, né? E nem sempre é ouvido, porque na realidade você não tem o poder de decisão, né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui e agradeço o convite, inclusive. Aliás, a semana passada vocês já tinham feito o convite, mas eu estava em São Paulo e estava numa reunião, inclusive, da Tricorp. Tivemos a primeira reunião do conselho lá em São Paulo. Então, para começar, vamos por partes aqui, né? Para começar, presidente, vou te chamar de presidente pela questão de respeito. Eu agradeço a gentileza. Presidente, para a gente iniciar, eu quero que você fale um pouco de como é que foi essa escolha para você ser esse responsável pelo Conselho de Administração, pela parte do Curitiba, na SAF, né? E como é que vai ser esse teu trabalho à frente do Curitiba. Boa tarde, seja muito bem-vindo e o prazer é nosso, viu, presidente? Muito obrigado. Bom, na realidade eu não tinha a intenção de ser o conselheiro da associação, porque, como vocês sabem, o cargo de conselheiro da SAF, da associação, ele é indicado pela associação, com aval do conselho. Eu, pessoalmente, fiz um trabalho junto com alguns colegas, inclusive um grande amigo que eu tenho no processo de análise da SAF. Nós participamos desse processo, todos nós. Cabe aqui fazer um parêntese. Nós tínhamos aqui, quando o presidente Renato Folador assumiu, o presidente reuniu nós todos lá e pediu para fazer um estudo a respeito do futuro do Curitiba. Ele queria uma análise estratégica e um plano de negócio para o clube, entendendo como o clube sobreviveria, né, em razão do passivo que ele vinha administrando durante anos. E aqui não é nenhuma crítica a nenhum ex-presidente, porque na realidade, se você analisar, todos os ex-presidentes eram pessoas corretíssimas, pessoas honestas, pessoas que deram todo o seu tempo para o clube, mas o clube não tinha, na realidade, fluxo de caixa. Tudo que entrava ia para pagar as dívidas trabalhistas, então o clube não tinha poder de investimento. E nenhum presidente teve. A dificuldade foi grande porque nós não tínhamos poder de investimento. Aí o presidente Renato Folador reuniu toda a sua equipe e nós fizemos um estudo e mostramos a ele, ainda presidente, né, de que o Curitiba precisava em torno de 110, 120 milhões ano de dinheiro novo. Para você. Isso, desculpa te interromper, mas já considerando quem já tinha de sócio, já considerando tudo que o Curitiba já recebia. Você analisa o fluxo de caixa, analisa todo o teu comprometimento mensal e fecha o final do ano, você vê teu déficit. Como poderia mudar esse déficit? Se eu vender 3 jogadores, durante esse período eu posso abater esse déficit. Mas não tinha, a gente não pode contar com venda de jogador. O Igor Paixão foi um acaso, né? Assim como o Ian Couto foi um acaso, mas você não tem uma escola de formação de jovens que você todo ano tenha 3, 4 jovens para comercializar. E também não é uma fórmula correta, não é uma fórmula exata, né? Também não acho correto. Não é uma receita ela é uma receita variável, né? Variável. Uma receita variável. Bem, e aí entrou o processo no Congresso Nacional do Marco Regulatório do Futebol, que foi a SAF. E nós vimos ali que a única oportunidade que o Curitiba tinha para sobreviver seria entrar nesse projeto.
né? Não era um projeto fácil, é um projeto difícil, porque você tem uma série de negociações. O primeiro caminho que se adotou foi fazer o equilíbrio de finanças do clube. Nós entendíamos na época que se não fizesse o equilíbrio financeiro do clube, você não tinha atrativo para nenhum investidor. Por quê? Porque seria uma caixa preta. Quanto o clube deve? O clube deve 120 milhões, o clube deve 300 milhões. Não teria tranquilidade para os investidores. Aí nós fizemos uma decisão muito corajosa, e vou explicar por que ela foi corajosa. Nós entramos com a recuperação judicial, mas nessa fase, lamentavelmente, o presidente Renato Folador, que era o grande líder nosso, faleceu, né? Foi um choque brutal para todos nós. E o Juarez Moraes Silva, que era o vice-presidente, o primeiro vice-presidente, assumiu. E aí teve um fato que o presidente Juarez também já debilitado, ele já tinha tido 2 vezes a Covid, e ele tinha um problema de coração muito sério, mas ele assumiu e continuou as negociações junto com o Glenn Stengel e todos nós, inclusive o Leonardo, que é um CEO, e aliás o Leonardo é um elogio aqui porque eu admiro muito ele é PhD em finanças, é a maior especialidade de finanças que tem, uma das maiores que nós temos hoje no Brasil, e ele nos ajudou nesse projeto, trabalhou fortemente nesse projeto. Então nós entramos com a recuperação judicial. Qual foi a razão e o porquê da coragem? Se não arrumasse investidores e não saísse a SAF, a recuperação judicial seria um desastre para o clube e para nós, porque todos nós responderíamos com o nosso patrimônio à dívida do Curitiba. E pelo fluxo de caixa, a gente avaliou que o clube não aguentaria a recuperação judicial por mais 2 anos. Ela teria caixa para conseguir pagar 2 anos, mas não teria mais dinheiro para pagar lá na frente. Então foi uma decisão corajosa e com uma visão muito clara a respeito de ou fazer isso ou morrer. E nós fizemos a recuperação judicial. E o fator decisivo da recuperação judicial? O due diligence da empresa, eram 4 empresas interessadas, ela estava pronta na recuperação, porque ela foi feita interina, tanto na parte tributária, que tinha sido feito já o ajuste tributário, que não entrou na recuperação judicial, porque a recuperação tributária, o pagamento das dívidas tributárias, ela não entra na recuperação. Ela entra trabalhista e outros credores, inclusive empresários. Então, os investidores ficaram mais tranquilos em relação à situação do Curitiba para analisar. Por isso que aumentou o valor, inclusive, né? Por isso que aumentou o valor, porque senão não teria esse valor, porque nós teríamos dificuldade de explicar para o investidor que a dívida era essa. Ele ia dizer o seguinte: ok, eu vou fazer uma due diligência. Uma due diligência eu já fiz, eu incorporei como presidente de grandes organizações, mais de 30 organizações. Você leva no mínimo um ano. A nossa, com tudo isso, ainda levou praticamente 90 dias. Então, eu acho que esse foi o grande mérito da diretoria, de que teve a coragem de fazer esse trabalho preliminar, correndo o risco do patrimônio de todos nós. E aí aconteceu um outro fato lamentável de uma pessoa que estava ajudando muito o clube, que foi o presidente Juarez, que teve um infarto na mesa de reunião, como estamos aqui. Levaram ele para o hospital, ele foi internado e não teve condições nenhuma de voltar mais à gestão do clube. E aí o Glenn, que era o terceiro vice-presidente, assumiu. Ele nunca quis ser presidente. Ele assumiu porque era o único que poderia assumir naquele momento, era o cargo, ele não poderia renunciar. E ele disse isso para nós: eu vou assumir, vou ficar, porque é um dever de consciência que eu tenho com o próprio Juarez e com o Renato Folador, né? E nós apoiamos, ficamos junto com ele, todos nós ficamos junto com ele. Então foi um processo muito doloroso,
muito difícil, e eu vou dizer para vocês, foi uma negociação muito complicada. Teve dias assim que a equipe de negociação entrava uma sexta-feira à noite e saía domingo às 2, 3 horas da tarde comendo um sanduichinho, tomando uma água, um refrigerante ali durante essas reuniões. E essa reunião, ela teve as suas fases, ela teve o acordo inicial, o acordo de vontade, a escolha, porque tinham 4 grupos, e a escolha da Tricorp. E por que a Tricorp? Na visão nossa da época, e todos defenderam isso, a Tricorp era uma empresa que não tinha visão de futebol. Nós não seríamos mais um. Porque se vocês analisarem, tem muitos clubes aí que são investidores, mas clubes de futebol, e que fazem desses clubes uma passagem. Botafogo e Bahia, talvez no Brasil, os maiores exemplos, né? Que são grupos que têm vários times em vários países. O Red Bull também, né? Também, o Red Bull também. É que é um pouco diferente ali, né? E aí você tem um outro estilo de SAF, que é o próprio Atlético Mineiro. Mas o Atlético Mineiro é uma SAF diferente, né? São os mecenas que investiram 800 milhões no clube, não tem como receber, e entraram numa SAF, né? Para ter uma participação. Já que não tem nada, me dá isso aí, né? Já que eu vou perder tudo, então eu vou entrar, né? Nós não tínhamos nenhum mecenas, né? Aliás, da nossa diretoria, embora tenham pessoas extremamente empresários de sucesso, mas ninguém tem 800 milhões para pôr no clube, né? Então, a minha ida como representante da associação foi uma decisão da diretoria e do próprio conselho, do presidente Jamil, a sua diretoria, por algumas condições. Só para vocês entenderem como é que funciona o conselho, né? O conselho, você não é simplesmente, eu quero ser conselheiro. Não. Você precisa ter uma série de requisitos, e dentro dos requisitos você tem que ter aquela experiência que a lei define. Eu, por exemplo, eu passei pela aprovação quando fui diretor do banco, pelo Banco Central. Depois fui CEO de uma organização de seguros. Eu passei pela SUSEP, na aprovação. Atualmente, que eu sou conselheiro da Fomento, eu fui presidente da Fomento Paraná, que é um banco, eu passei novamente pelo Banco Central. E eu tenho que ter todo ano um curso que eu faço junto. Nós temos 2 órgãos que regulamentam o conselheiro. A FGV, você pode fazer pela Fundação Getúlio Vargas, ou também pelo IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Pela Lei 13.303, isso é estatal, e eu sou obrigado a fazer esse curso todo ano. Então, o conselheiro, ele não é simplesmente, eu quero ser conselheiro. Não, negativo. Você não tem a condição de conselheiro. Você tem que passar por todas essas etapas. Talvez por a minha experiência, pelo fato de atualmente eu exercer em 2 grandes organizações o conselho, em outra organização menor também ser conselheiro, eu fui escolhido pela atual gestão. Agora, o cargo não é meu. Não é meu. É da associação. Amanhã muda a associação, por exemplo, dia 18 termina o mandato dessa associação. O conselho assume interinamente até a nova eleição da nova associação. O conselho simplesmente pode chegar, Wilson, muito obrigado, nós vamos indicar aqui o conselho e um outro profissional, que com a mesma, tem muitos profissionais com essa capacidade para assumir. Mas e aí precisa da chancela da SAF ou é uma escolha da associação pura e simples? Não, é da associação. Certo. É da associação. Mas não podem vetar o nome escolhido, certo? Não podem. Claro, se não preencher os requisitos, não é a SAF que vai vetar. A própria lei veta, né? Certo. Então o indivíduo não pode assumir, né? Mas essa é uma situação muito clara de que o cargo não é teu. O que representa é a associação. Né? Então, nessa reunião que eu tive agora lá na Tricorp, eu na realidade fui sabatinado. Né? Os outros sócios que são conselheiros me sabatinaram a respeito, mostrei meu currículo, onde eu estava, o que eu fazia, tudo mais. E outra coisa. Entrevista de emprego, praticamente, né? Não é bem uma entrevista de emprego. Eles não são chefes, mas eles podem. Mas eles queriam saber com quem eles estavam junto no conselho. Certeza. Porque esse conselho são 5 pessoas, um da associação e 4 deles. Esse da associação tem que ter uma identidade muito forte em relação a diálogo, em relação aos objetivos estratégicos, em relação ao próprio interesse do torcedor do Curitiba, porque o Curitiba, qual é o negócio dele? É futebol.
Então tem que ser uma pessoa muito forte na concepção de entender o futebol, para levar a expectativa do torcedor, e principalmente porque eles são investidores. Quem põe 1,3 bilhões num clube, ele quer retorno. Para ele ter retorno, ele precisa ter times competitivos, precisa ter uma estrutura de formação de atletas. Eu estava vendo recentemente aqui, eu estava de sapo ouvindo o meu amigo atleticano aqui falando sobre o Atlético, né? O Vitor Roque é um grande exemplo. É um craque que estava terminando o contrato, o Atlético foi lá, deu 30 milhões e trouxe e vendeu por 70. Né? Então, mas tinha dinheiro para comprar. Euros, né? 400 milhões de reais. 30 reais e 70 de euros. Exatamente. Então, mas por quê? Porque ele tinha dinheiro para comprar os 30 milhões. Quer dizer, e o Cruzeiro não tinha esse dinheiro, né? Não tinha como pagar a multa ou cobrir a proposta do Atlético, porque ele poderia até cobrir, mas ele não teve a condição. E aí teve um outro fator também que o Atlético teve, que vocês falaram sobre um time aí de uns meninos brilhantes que apareceram no Atlético. Mas foi um investimento lá atrás, né? E eu me recordo bem porque eu ganhei 4 títulos em cima do Atlético, né? Ganhei 10, 11, 12, 13. Mas o Atlético não estava bem naquela época, mas estava formando jogadores jovens. E depois vendeu todos esses jogadores, que formou um patrimônio imenso com a venda, com a estruturação que ele fez. Mas ele levou o quê? Ele levou mais de 5 anos para montar. Um outro exemplo que nós temos aqui é o Bragantino, né? O Red Bull. Faz 10 anos que ele está investindo para chegar agora para disputar entre os 4. Então, o futebol hoje mudou. Se não tiver dinheiro, esqueça. Então, a minha presença dentro da associação foi dentro desses critérios avaliados, né, Alexandre? A gente tem muitas perguntas aqui do chat, pessoas mandando também perguntas no nosso WhatsApp, mas vou abrir primeiro aqui para a bancada, deixar o Dalk fazer a primeira pergunta e aí a gente vai começar. Tem vários pontos para tratar, o pessoal tá curioso por time, por planejamento do ano que vem, construção do CT, tem vários pontos a gente vai abordar aqui, presidente. Mas abrir aqui primeiro para o Dalk falar. Presidente, eu venho falando muito sobre isso aqui e eu queria uma resposta, né, do clube num geral sobre isso, porque você citou outras SAFs, né, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem básico do Botafogo, né, o Botafogo tem toda uma estrutura de clube, né, tem lá o Mazuco, por exemplo, que é CEO, você conhece muito bem o Mazuco, né? Trabalhou muito com você. Fantástico. Né? Um cara sensacional, né, convivi com ele na época que eu era setorista do Paraná, ele foi executivo do Paraná e acima dele tem gente, acima dele tem o Textor, que todo mundo sabe quem é o dono. E hoje no Coritiba a gente não sabe ainda quem é. Porque daí o pessoal gosta de fazer a brincadeira, o Roberto Justus. Roberto Justus a gente sabe que não tem muito a ver, ele é sócio minoritário da Tricorp no geral. Sabemos naturalmente quem é o presidente da Tricorp, né? Só que quando se pensa em Coritiba, em administração na SAF, tem a Amodeu. Né? Quem mais? Quem está acima do Amodeu? Por exemplo, existe aquela pressão, demite o Amodeu, demite o Arthur. Quem poderia demitir o Amodeu? Quem poderia demitir o Arthur? Quem que poderia reconstruir uma estrutura? Ou falar, não, vamos bancar essa estrutura? Quem é a pessoa? Na realidade, você não tem uma pessoa, né? Eu tive a primeira reunião com eles, que são 4, os donos da Tricorp, que é o Bruno, o Silvio, o Mangabeira, puxa, esqueci o nome do outro rapaz. Bruno, que é o genro do Roberto Justus. Fala-se muito do Justus, mas que não tem uma participação no conselho, para deixar claro, né? O Roberto Justus, ele é um dos sócios da Tricorp, tem uma participação, mas não ele no não futebol. Participa nem nessa reunião, ele nem estava presente, né? Ele não participa de nada. São essas pessoas que decidem o futuro do Coritiba. Evidentemente que o representante da associação, e aí é só para esclarecer, né, porque às vezes pode ter a pergunta, eu já vou adiantando. Existe no contrato 18 cláusulas. Essas 18 cláusulas, elas são o voto de qualidade, que a gente chama dentro do conceito societário. E o que é o voto de qualidade? O voto desse representante da associação é soberano. O veto dele, os outros 4 não têm o poder de mudar. Então vamos supor que a dívida do clube seja maior que a estabelecida em contrato. Você vetou, não pode fazer a dívida. Segundo, eu vou mudar a sede.
a torcida está muito brava comigo, eu vou para Piabiru, que seria uma honra, né? Para levar o Curitiba para Piabiru seria um desastre. Vetado, não pode. Desculpe o exemplo, né? Só para lembrar que eu sou de Piabiru e a minha cidade está tão abandonada, né? Porque aqui, só entre parênteses, né? O governador maravilhoso, o Ratinho, fez um desvio da cidade, porque o trânsito inteirinho passava dentro da cidade, né? Então agora Piabiru nem caminhão passa mais lá. nem mais rota. Agora não lembro mais. Mas o governador tinha que fazer realmente, porque tinha muito acidente. Mas então, tem 18 cláusulas que elas são mandatórias. Então a decisão do representante da associação, ela é um voto de qualidade. Então, nesses casos. Agora, você falou quem manda. Na realidade, o CEO, ele apresenta um trabalho para o Conselho a respeito do planejamento estratégico, por exemplo, para este ano de 2024. Nós temos uma reunião marcada para o final do mês já, com toda a estrutura do planejamento para o ano que vem. Inclusive com a estrutura interna de profissionais que trabalham lá dentro, quais são as necessidades, qual a necessidade de investimento em tecnologia, em modelo de avaliação de profissionais, qual é o perfil do jogador que você precisa para a competição que você vai disputar, porque vocês são especialistas em esporte, vocês sabem que um time de Série A tem jogador que não se adapta, mas ele é ótimo para a Série B. Né? Então o que você precisa, como ao contrário, nós temos alguns jogadores hoje no Curitiba que são mais para a Série B na realidade, né? Sem nenhuma crítica pessoal, porque eu seria até deselegante, mas são jogadores muito bons para a Série B, como também tem jogadores que você precisa qualificar na Série B. Você precisa tem uma pesquisa, eu fiz essa pesquisa já há 2 anos atrás. Essa é a minha curiosidade, é o meu hobby, sabe? Eu vejo todos os jogos, eu gosto de ver, e aqueles principais eu gravo e fico olhando o modelo tático, desempenho de jogador, e cheguei em uma análise que 70% dos times na Série B decidem partidas com bola parada. Uma coisa assim que você não avalia tanto, né? Uma outra coisa também é a questão do nível de competição, que você começa subindo e aí você tem que ter um time qualificado para a segunda janela só ter uma pequena estrutura para qualificar aquele time, porque daí o grande puxada que você dá são as últimas 10 partidas, tá? Nós, quando subimos, nós por pouco não subimos, né? Nós lideramos uma grande parte e depois ali no final nós chegamos em terceiro, se não me engano. Terceiro. O Botafogo foi campeão. O Botafogo foi campeão. A gente liderou muito tempo. Então quase que a nossa gasolina acabou, né? Então você tem que ter um planejamento estruturado para esse objetivo, porque você vai disputar Paranaense, você vai disputar a Copa do Brasil e possivelmente, eu ainda tenho uma pequena chance, mas eu acho difícil se for a Série B, mas se for Série A o modelo muda, mas também tem que ter toda essa visão estratégica e um plano de negócio estruturado. Agora, quem manda é o Conselho. Quem decide é o Conselho. São as 5 pessoas. E na realidade são 4, porque o voto da associação, ele não é um voto decisivo. Então o Conselho são os 4 sócios da Tricorp. E mais o representante da associação. E o representante da associação. Está hoje sentado aqui ao nosso lado. Hoje sou eu, né? Já está definido. Amanhã pode ser o outro, e não tem a dúvida. Mas o representante da associação, ele vai com a filosofia da associação. O que a associação imagina, o que ela necessita e qual é o pensamento do torcedor. Porque eles também têm esse pensamento, né? Eu tive depois uma reunião só com o Bruno, que é o maior acionista, né? E o Bruno estava muito preocupado com relação ao próprio clube pensamento em si, torcedor. O pensamento torcedor. Ele fala, puxa, a gente não deu o tempo que a gente gostaria, mas o torcedor vai ter muita alegria. E eu falei para ele, olha, nós temos aqui 3 grandes marcos, né? E eu vou te dar pela ordem crescente. Primeiro, futebol, campo.
segundo, sem treinamento. Terceiro, o estádio. Essa linha você tem que fazer nos próximos 5 anos. O sem treinamento é importante por quê? Porque você vai preparar uma juventude que vai ser o futuro do clube lá na frente. Aqueles clubes que fizeram lá atrás isso estão colhendo o resultado hoje. O Atlético é um que está colhendo o resultado. Até hoje está colhendo. Do Caju é algo espetacular. Espetacular. Que dá condição para todo mundo. Para toda essa estrutura. Exatamente. Então, se você não tiver essa estrutura, o menino não vem. Outra coisa, o Curitiba ficou muitos anos em situações, ele perdeu o ranking. Eu, por exemplo, quando saí em 2014, nós éramos o 13º. Hoje, somos o 25º. Acima do 20º, você não disputa competição nacional nenhuma da base. Nenhuma. O Curitiba ainda tem um atenuante, porque ele foi campeão do Campeonato Paranaense, ele vai disputar a Copa do Brasil. Mas o Campeonato Sub-20, ele só se for convidado. O brasileiro, sim. Então, o que acontece? O menino, o bom menino, ele não veio para cá. Ele quer, né, o seu empresário, a sua família, quer mostrar esse menino para o futebol como um todo, né? Porque todo mundo sonha uma mega-sena, né? Tem um menino jogando bola, eu vou ganhar uma mega-sena. Olha, o que eu recebo de ligação de pessoas que eu conheço pelo fato do futebol, é impressionante. Indicando meninos? Olha, eu tenho um menino, cara, é um Isso mestre. acontece com a gente, com os jornalistas. Cara, porque daí você tem contato com o clube, você pode indicar. É o sonho de todo pai, de toda mãe, entende? Então, e da criança. E da criança também. Então você precisa ter um centro de treinamento adequado, porque a formação desse menino até chegar ao profissional, ele tem diversas fases, e ali você vai depurando. Quando chegar no sub-20, você está com uma equipe que você vai aproveitar 80%. 80% que você tem condição de aproveitar. Se você não aproveita no profissional, pelo menos você faz uma receita da metade disso, vendendo meninos aí por $1 milhão, $1 milhão, entende? E fica com 30%, 40% do passe, e lá na frente você vai fazer dinheiro com esses meninos, né? Presidente, a gente tem muitas participações aqui no chat, e você falou sobre a questão importante do CT e do estádio Couto Pereira. Tem uma pergunta aqui do Bruno Galo. A construção do CT se inicia em 2024 e o Couto Pereira, qual a previsão das obras? Você falou em 5 anos, mas o que tem já de certo, tanto na construção do CT quanto no estádio? Tá. Porque estão previstas para o contrato pela Tricorp as duas, né? Sim. Com relação ao sem treinamento, eu vou dar uma explicação técnica, porque eu participei por uma questão de... é uma questão pessoal, né? Eu até brinquei com o Bruno num café da manhã, quando ele foi me conhecer. Eu falei, Bruno, eu tenho 75 anos, cara. O CT foi uma maior briga da nossa gestão que compramos a área. Quando nós estávamos na Fomento, a Prefeitura de Campina Grande do Sul entrou com um projeto normal, dentro da estrutura de avaliação, tudo, de uma liberação do asfaltamento do asfalto lá em cima, que passa do Angelina Caron até Rodovia do Caqui. Até aquele bairro Alta Floresta, se não me engano, que é o bairro até maior que Campina Grande da cidade, né? Tem mais de 30 mil habitantes. E a Fomento liberou na época para o asfaltamento 5 milhões e 100, que é uma participação do Estado, mas na realidade para a Prefeitura pagar ao longo do tempo, né? Mas a Prefeitura também investiu e passa e já está asfaltando em frente ao centro de treinamento. Então eu falei para ele, eu tô com 75 anos, cara, será que eu vou viver mais 3, 4 anos? Você tem que fazer rápido esse treinamento, porque eu quero estar lá no dia da inauguração, porque nós que ajudamos a comprar a área, né? Ele riu, falou, não, presidente, você vai viver muito tempo. Eu falei, não, faz de conta que eu vou viver só 3 anos, então construir isso em 3 anos. Então me ajuda. Me ajuda aí. E ele riu, tal, mas nós trabalhamos um projeto ambiental, porque em 2014 sofri uma crítica enorme, dizendo que aquilo lá era um mico, que não tinha condição de fazer nada porque tinha problemas ambientais. E nós aprovamos tudo, inclusive passou já pela Comec e está na fase final de aprovação. Eu acredito que até o ano que vem, no máximo, porque a prioridade agora, até janeiro, vai ser o futebol.
né? E abril, fecha a janela da primeira fase do Campeonato Brasileiro, também vai ter todo esse trabalho para fechamento de contratação de jogadores. Em seguida, evidentemente, vai começar as obras do centro de treinamento. O estádio, a Tricorp entende que o estádio é uma pérola, porque ela está dentro da cidade, ela tem uma visão extremamente importante para a estrutura que vai montar do futebol em si, e eles entendem que a prioridade, porque eles têm até 7 anos para começar. Para começar. Tá. Mas eles não querem, ele me disse que vai antecipar esse prazo. Só para vocês terem uma ideia, o IPUC já aprovou o projeto. Já aprovou, fez alguns pedidos de alteração, uma coisa muito simples, mas o projeto em si, o IPUC já deu o de acordo na Prefeitura Municipal. Então, em tese, até ano que vem pode começar a construção. Eu acho que o ano que vem não, a prioridade do ano que vem vai ser o centro de treinamento. Mas eu diria dentro de 3 anos ou 4 anos, no máximo, começa a reforma de todo o estádio. Primeiro o estádio, primeiro o CT, então, a partir do ano que vem, e depois primeiro o futebol, né? Isso, claro, primeiro mas digo assim, questão de estrutura. Sim, daí o centro de treinamento. Centro de treinamento à frente por questões também de aprovações e também da estrutura de vocês. E até por questão que a obra, eu creio que seja também um pouco mais simples, né? O centro de treinamento tá limpo, né? Então, tá não limpo, tem nada, é só erguer algo, né? O Couto Pereira é difícil, porque você tem que revitalizar inteiro ou na realidade, pelo projeto, o setor Protorque vai ser pequenas intervenções, ele vai ser mas as outras curvas de lá, ele vai ter que uma intervenção grande lá. Presidente, eu vou fazer um intervalo rapidamente, a gente vai falar de futebol daí na segunda parte da entrevista, mas antes eu quero que você me responda sobre a questão da nossa enquete do dia. Você está satisfeito com o trabalho da SAF do Coritiba até aqui? Eu diria que as pessoas, né, eu entendo a operação. Quem não está no dia a dia da operação e está no estádio vendo, não está satisfeito. Não está satisfeito. Por quê? Porque ele vê o campo. Eu vejo diferente. Eu vejo o trabalho iniciado, o nível de estruturação interna, o nível de melhoria financeira do clube, o nível de caixa. Eu diria para você o seguinte: em 2009, Curitiba caiu. Vocês sabem que circunstâncias, né? Não vamos repetir isso, que me dói até hoje. O furo que eu entrei no clube no dia 6 de janeiro, e que minha mulher falou que eu era um louco, né? E não era porque eu casei com ela, era louco porque assumiu Curitiba. Aliás, foi a sorte de casar com a minha mulher, porque ela é uma santa para me aguentar 48 anos. Estão rindo, é verdade. Aí o financeiro chegou para mim e falou: presidente, nós estamos com furo de caixa de quase 20 milhões. Eu falei: meu Deus. E o prejuízo daquela fatídica invasão custou 16 milhões para o clube. Então eu saí de cara com 36 milhões sem saber quando devia. Não sabia nada. Não tinha nem aberto uma gaveta ainda. Nem aberto a gaveta, meu Deus do céu. Então, olha, eu acho que Deus é uma pessoa que me protege muito. Eu tenho muita sorte na minha vida, sabe? Tudo que eu fiz, eu, de uma forma ou outra, batalhei e venci o câncer, uma doença terrível que eu não tinha chance nenhuma, e estou aqui. Sou uma pessoa de muita fé e acredito muito no trabalho. E o que eles estão trabalhando internamente dentro do clube, eu diria para você que eu pessoalmente, em relação ao campo, como torcedor, não estou satisfeito. Em relação ao trabalho e o futuro, eu estou satisfeito. Por uma razão muito simples. O dia 1º de janeiro, quando chegar e as contratações que serão feitas, o clube tem dinheiro para investimento. Se terminasse o campeonato nessa condição que está terminando, sem a SAF, o Curitiba hoje não tinha dinheiro para pagar sua folha. Não teria dinheiro. Além do problema das ações explodindo em tudo que é lugar e a própria recuperação judicial estourando na cabeça de todos nós dirigentes. Essa seria a realidade do Curitiba. Agora, a partir de janeiro, a situação da Série B é ruim? É ruim. A gente não queria? Não queria. Mas é diferente. Por quê? Porque tem uma estrutura financeira que vai dar suporte ao clube para a sua sobrevivência, a sua continuidade e a sua volta muito mais forte, se for o caso de cair. Tá certo. A resposta, então, para a pergunta é sim, você está satisfeito. Sim. No geral, no cômputo geral. Eu fiz questão de explicar para mostrar. Claro. Porque eu, como torcedor, também dentro do campo não estou. Claro que não estou.
Mas eu tenho que analisar o todo. É verdade, tá certo. Antes de ter, você precisa ser planejado, ser confiante, ser determinado. Servopa, há 57 anos, o consórcio de quem realiza. E todos os esportes dos grandes campeonatos estão lá na KTO.com. Entra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Rápido intervalo, você que tá no YouTube, nós vamos abrir aqui no intervalo também para continuar respondendo algumas perguntas, mas já mais Wilson Ribeiro de Andrade aqui no nosso bate-pronto.